Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CROcast. Hoje nós vamos falar sobre periodontia, saúde gengival e conexões sistêmicas. Sabe a gengiva que fica ali protegendo os dentes? Pronto, a periodontia cuida delas. E para falar sobre esse assunto, nós temos 4 especialistas no assunto. A doutora Mariana Fogatti, especialista em periodontia, doutora Leila Coimbra, doutora Renata Simões e a doutora Catarina Lago, que, além de especialista em periodontia, ela também é tesoureira do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. Então, vamos lá. No Brasil, os casos de periodontite grave superam média de casos no mundo todo. Mas vamos falar sobre o que é periodontite? Bom, Doutora? Olá, pessoal. A periodontite, então, como o Beth estava dizendo, né, ela vai ser uma doença que afeta todos os tecidos que estão ao redor dos nossos dentes, né? Então, é a gengiva, o osso, tudo aquilo que mantém o nosso dente no lugar, que protege o nosso dente. Então, ela é uma condição que está relacionada com a inflamação gengival, principalmente, e aí ela vai ter uma série de impactos em todo o corpo, além do impacto para a nossa saúde bucal, porque a periodontite, se ela não for tratada, ela leva à perda dos dentes. Então, isso para as pessoas causa um impacto significativo para a mastigação, para a fala, para a autoestima, para a qualidade de vida. E, além de tudo isso, hoje a gente sabe como a periodontite se relaciona com condições como diabetes, doenças cardiovasculares. Por isso que a gente se preocupa tanto com esse dado que você trouxe de que os casos de periodontite grave no Brasil superam a média dos casos em todo o mundo. Entendo. E qual é a relação das doenças periodontais com as doenças sistêmicas, doutora Catarina? Então, a gente sabe, né, que dentro das doenças sistêmicas e tanto da doença periodontal, a gente tem citocinas inflamatórias, né, que são liberadas dentro do organismo. E eu costumo dizer muito para os meus alunos, né, para os pacientes, que o mesmo sangue que circula na boca é o mesmo sangue que circula no resto do corpo, né? Então, quando você tem ali alguma doença sistêmica, que por outro lado você tem uma doença periodontal que está em atividade, que não está sob controle, então aquelas citocinas estão sendo liberadas ali no sangue daquela pessoa, né? Então, isso pode ser o quê? Um motivo de agravamento da doença sistêmica, tanto de uma doença sistêmica quanto da doença periodontal, né? Então, a gente tem várias doenças, a gente tem doenças cardiovasculares, artrite reumatoide, a gente tem recém-nascido de baixo peso, né? Que apesar de não ser uma doença sistêmica, mas também está relacionado com doenças periodontais, né? Com esse agravamento, ou então com essa falta, né, de controle da doença periodontal, porque é importante ter o controle da doença, né? Então, assim, são várias doenças que a gente pode citar. Recentemente, o Alzheimer também foi bem... ainda não se sabe a ligação certa, né? O que é que realmente acontece, mas já sabe que compartilham micro-organismos, né? Compartilham bactérias que estão presentes tanto no Alzheimer quanto na doença periodontal. Entendo. Doutora Mariana, gostaria de... Diabetes, doenças respiratórias também. Eu acho que um ponto importante dessa conversa hoje aqui é para a gente conseguir ajudar as pessoas que estão acompanhando esse podcast do CRO a perceberem que elas precisam passar por um exame periodontal, precisam visitar o seu dentista ou especialista em periodontia, pedindo por esse exame periodontal. Só o exame periodontal, que é o exame da gengiva, vai dar conta de verificar se um paciente, se uma pessoa tem ou não periodontite. A periodontite é uma doença que, para ela incomodar o paciente, ela demora muitos anos. Então, às vezes, se você for esperar ter esse incômodo para buscar ajuda... Exato. Provavelmente você já vai estar com uma periodontite nos seus estágios mais avançados, e aí o tratamento é mais difícil, com isso ela já ficou impactando seu organismo, como a Catarina estava falando, durante muitos anos. Então essa é a nossa preocupação em alertar que as pessoas não esperem ter algum sintoma, algum incômodo para procurarem esse exame periodontal, que é o exame que dá conta de diagnosticar as condições da nossa gengiva. Eu tenho um mantra na minha vida, né? Que é assim, gengiva saudável, ela não sangra. Sim. Então, um dos primeiros sintomas, né, que o paciente pode ter é o sangramento gengival. E aí foi muito interessante que uma paciente um dia me disse, olha, mas eu tenho periodontite e eu não tenho essa queixa de sangramento. Então, a gente vai pela maioria, né? A maioria dos pacientes tem como um dos primeiros, né, sinais de que tem alguma coisa equivocada, que está acontecendo alguma coisa estranha na boca, o sangramento gengival.
E aí, se o paciente já percebe esse sangramento gengival, a gente pode supor que já tem alguma coisa que não está indo muito bem. E como a Mariana falou, é muito importante o diagnóstico, porque, Beth, você nos trouxe esse dado aí, e eu acho que se nós tivéssemos mais diagnósticos, né, bem executados, exames periodontais bem feitos, e se os dentistas, né, os clínicos gerais também fizessem o exame periodontal, eu não tenho dúvida que esse número seria ainda maior, porque nós temos uma falha no diagnóstico, né, das condições periodontais, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as meninas todas, né, concordam comigo que isso é uma falha, né, e que nós dentistas, e principalmente nós periodontistas, estamos incentivando os pacientes que eles procurem, eles peçam, solicitem um exame periodontal completo para que seja feito o diagnóstico precoce, porque também, como Mariana, como Catarina já colocaram, a importância dessa periodontite cada dia mais, né, dessa relação com as condições sistêmicas, e como também já foi falado, o paciente perde dentes, esse paciente que perde dentes, ele vai querer substituir esses dentes, e aí vem outros agravantes que ao longo dessa nossa conversa nós vamos discorrer mais. E o que eu acho importante também falar é a questão da falta do diagnóstico bem feito, né, bem executado, associado com o fato da doença ser silenciosa, né, porque o paciente não tem uma sintomatologia dolorosa. Exatamente. E, assim, eu costumo dizer que você só procura um médico ou um dentista quando tem alguma coisa doendo, né, não Exato, a pessoa não procura. exatamente. Então, pelo fato da doença, assim, evoluir de uma forma silenciosa, isso dificulta muito. E associado a essa dificuldade, tem a questão do diagnóstico não ser executado da forma como deveria ser pela maioria dos profissionais. Isso faz com que a gente tenha esses dados que você trouxe para a gente. Entendo. E as pessoas, elas têm essa questão de, assim, só procurar, como vocês falaram, um médico quando tem alguma coisa doendo, eita, caí, machuquei, quebrei o braço. Porque tem gente que até quando tem uma coisinha mais simples, não, vai passar e passa, ele não vai, e aí aquilo ali fica. É o que eu digo muito no consultório para os pacientes, se assim, eles procurassem para evitar que sinta essa dor, para evitar que o problema chegue, é mais fácil da gente tratar e é mais fácil da gente conseguir um resultado adequado, né, do tratamento que a gente faz. Aí a população... Porque dependendo do grau da periodontite que o paciente chega, muitas vezes o dente está perdido, aí a gente não tem mais. Aí tem que sair, no caso, né? Roberto, estou complementando isso que a Renata falou, né? Se a pessoa percebe que ela tem um sangramento na gengiva, eu acho até que a gente pode dizer assim, já está até tarde para você já está atrasado para marcar seu exame periodontal, né? Porque, como a Leila estava dizendo, o ideal seria que todo mundo passasse por um exame periodontal de rotina. Hoje, inclusive, as principais sociedades, tanto as de periodontia quanto algumas médicas, vão dizer que o exame periodontal é parte da rotina de cuidados em saúde. Do mesmo jeito que a gente faz um check-up de uma série de exames em saúde, né, exames de sangue, exames de imagem, o exame periodontal também entra nesse rol de exames que são importantes para o cuidado com a saúde como um todo, não só com a saúde gengival. Então, assim, nem espere ter alguma questão. Se você tem pelo menos um ano que você não faz um exame periodontal, já está na hora de você agendar o seu. E aproveitando a questão do corpo todo, né, que vocês já colocaram, o que o coração tem a ver? Porque eu ouvi algo sobre, então explica melhor o que o coração tem a ver, porque tem uma questão de uma bactéria, me explica como... Tem várias coisas. O que o coração tem a ver com essa saúde aí? Você quer começar por onde? Por onde vocês quiserem. Eu aqui sou toda ouvidos. Eu acho fala da Catarina. Cada uma fala um pouquinho. Uma coisa importante, né, que é lógico que a medicina periodontal tem ganho muita visibilidade nos últimos anos. Peraí, Renata, vamos explicar o que é medicina periodontal. Isso, boa. Faz só esse parênteses. Isso. Essa associação, né, esse cuidado, esse estudo mais aprofundado, né, da associação das doenças da boca com o corpo, foi dado o nome de medicina periodontal. Sim. E é muito importante que se diga que ganhou, né, tem ganho grande visibilidade nos últimos anos, mas que não é algo novo. Para nós que estudamos periodontia, né, eu acho que eu sou a mais experiente aqui, estudo periodontia há mais de 20 anos,
A gente já falava isso há bastante tempo, só que ultimamente a gente tem visto, né, um desenvolvimento diferente. E é muito bom entender que essa associação das doenças bucais com o sistêmico já é muito antiga. Todos nós aqui que estudamos odontologia, a gente já ouviu falar de infecção focal, que achava-se que um foco de infecção podia ter alguma repercussão sistêmica. E daí começou, né, essa associação, essa pesquisa, esse interesse. E a partir da década de 80, né, com estudos desenvolvidos por médicos, né, examinando pacientes com doenças cardíacas, começou a se perceber algo diferente e algo que necessitava de mais estudos. Por isso começou, né, mais aprofundado esse estudo da medicina periodontal. A Catarina falou, né, que o sangue que está ali na nossa gengiva, a gente está aqui dizendo, né, olha, sua gengiva não deve sangrar, né? Então, se ela pode sangrar, é porque claramente os nossos vasos sanguíneos chegam até ali o tecido gengival, até a gengiva. E aí Catarina disse, né, olha, o sangue que está na sua gengiva é o mesmo que está em todo o corpo, né? Parece óbvio falar isso, mas a gente tem que repetir o óbvio, né? Que a boca e o corpo estão conectados. Sim. Então, se você tem um processo inflamatório na sua gengiva, uma inflamação na gengiva, essa inflamação ela não fica restrita somente à nossa gengiva, né? É uma ingenuidade a gente acreditar nisso, e cada vez mais os estudos em medicina periodontal vêm mostrando para a gente a relação, então, dessa inflamação da periodontite com uma série de outras condições que também são inflamatórias. No caso do coração, principalmente a doença cardiovascular aterosclerótica, que é uma doença predominantemente inflamatória, que é aquela doença que as placas de ateroma, né, vão se formando ali nas artérias do coração, ela está, mais recentemente, a literatura vem mostrando para a gente que a periodontite se relaciona com a doença cardiovascular aterosclerótica, tanto pelas bactérias que estão na boca, que conseguem chegar até as placas de ateroma. Eu brinco com meus alunos na graduação assim, você combinou com as suas bactérias da boca que elas não podem ir parar no coração? Ah, por favor, combine. Porque a gente não consegue. Por favor, combine, vocês têm que estar bem combinados. A gente não consegue, né? Isso hoje, inclusive, a gente vai falar, né, que a higiene bucal é parte de um estilo de vida saudável, porque o tempo todo você está cuidando da sua higiene bucal, você está removendo, né, essa placa bacteriana que se acumula sobre os dentes, você está, inclusive, impedindo que essa placa bacteriana vá parar em outras partes do seu corpo, né, que essas bactérias, se você for uma pessoa que tem periodontite. Então, essa via das bactérias é uma das vias. A própria inflamação, porque, de novo, a inflamação que está na gengiva, você também combinou com ela, que não é para ela se espalhar pelo corpo. Ela se dissemina. Gente, eu vou sair combinando tudo então, agora. Exatamente. Tem que estar tudo muito bem alinhado. Exatamente, vou sair combinando tudo. Vou marcar uma agenda com todas elas. Vamos lá, vamos conversar. Aí você tem que combinar o exame periodontal, é a única coisa que vai conseguir garantir. Né? Entendo. É a mistura do que o seu organismo ele é capaz de fazer, como ele é capaz ali de se defender, como é que está a sua higiene, né? A predisponibilidade que você vai ter, né? Por mais que você tenha ali, todo mundo tem bactérias aqui na boca, é comum, né? Uns têm mais, outros têm menos. E aí vai depender da predisposição que o indivíduo tem também em relação a isso. Sim, né? Então, isso também precisa ser observado. Entendo. A Mariana falou sobre bactérias, né? Combine com elas para onde elas vão. Eu lembro que nós já fizemos um estudo lá na UFPE que nós avaliamos, na verdade, mães que tiveram filhos a termo, né, no período certo e prematuro. E todo mundo que fazia parte cesariana, a gente foi lá e coletou um pedacinho da placenta e fizemos análise na boca também. E as bactérias que a gente encontrava na placenta eram as mesmas bactérias que a gente encontrava na boca. Então, as bactérias, elas andam, né? Elas vão pelo nosso corpo todo, né? Existem vários estudos hoje mostrando essa relação direta, a presença dessas bactérias presentes na cavidade bucal, que estão associados com a periodontite, né? Com a doença periodontal como um todo, presentes na placenta, presentes nas placas ateroscleróticas em pacientes com artrite reumatoide. Então, essa associação já está realmente bem estabelecida. Também em doenças pulmonares, né, pacientes com DPOC, também já foi detectada a presença dessas bactérias periodontais. Pacientes o quê? Com doença pulmonar obstrutiva crônica. Depois que eu falei a sigla, eu não preciso dizer o que é.
Eu vou fazer, quando eu não entender alguma coisa, eu vou perguntando, tá bom? Não, às vezes a gente vai falando um termo muito... Não, mas a gente acha que tá falando a gente tudo começa a claro, conversa né? e a gente Isso, esquece. Mas tá tranquilo. Ai. A Mariana falou algo muito, muito legal, que é assim, cuidar da higiene bucal faz parte de um estilo de vida saudável, né? Sim. E aí a gente vai para uma outra questão. Hoje as pessoas, né, que fazem a higienização bucal, muitas vezes fazem de maneira equivocada. Então, acha que força quer dizer limpeza. A pessoa coloca muita força para escovar os dentes, para fazer essa limpeza, e aí, na verdade, termina, ao invés de ser algo muito legal, termina prejudicando, porque começa a ter retração gengival, que é uma doença muito comum. Talvez todas nós aqui tenhamos pelo menos uma retração gengival, por vários motivos, não é só a escovação traumática, né? É bom que se diga, escovação traumática é aquela que machuca a gengiva. Mas existem outros fatores, mas é muito comum nós encontrarmos hoje pacientes muito jovens com retração na boca toda. Então, isso é outra coisa que a gente precisa também chamar a atenção, né? Essa periodontia maravilhosa que a gente ama tanto tem diversas vertentes, né? E eu acho que a gente está trazendo pontos muito importantes que precisam ser discutidos, alertados, e escovar bem os dentes é do estilo de vida saudável, mas a pessoa também precisa saber como escovar, com o que limpar a sua boca, qual a frequência, qual é a força que se deve usar. Qual a técnica, Qual né? a técnica, né? Então, assim, por isso que a gente fala muito, acho que a Mariana é uma pessoa que comenta muito sobre isso também, da periodontia ou da odontologia personalizada, né? Você vai adequar o seu plano de tratamento e o seu cuidado para aquele paciente. Cada paciente vai ter um planejamento individualizado, porque os meus hábitos podem ser diferentes dos de vocês. E a pessoa que cuida de mim, né, porque a gente fala no cuidado, né, no cuidado com o paciente, precisa se adequar, precisa ver dentro do meu dia a dia o que é que cabe, o que é que vai me ajudar, né? Eu acho que é outro ponto importante para a gente falar. E o que é muito importante é que a pessoa tem que ir ao cirurgião dentista. E é necessário Tem que ir ao cirurgião dentista. conscientizar E ao isso, porque ele periodontista só também. vai ter... Mas então, é uma sequência, né? Porque, assim, a partir do momento em que ele vai se cuidar, ele vai ter essas orientações, só com o cirurgião Eu dentista sempre ele acho pode. que todo mundo tem que ter uma periodontista para chamar de sua. Isso. Ah, sim, Para claro. amar pro resto da vida. Para amar pro resto da da vida. vida. E eu vou explicar o porquê. Eu acredito que, lógico, né, defendendo muito a A periodontia, gente tem que defender mesmo. né, Sim, temos sim. que defender Sim, muito, com certeza. porque o periodontista tem uma visão mais generalista. Uhum. O periodontista, né, dificilmente o paciente passa por um periodontista que também não faça uma avaliação de cárie, se o paciente tem cárie ou se não tem cárie, que não faça uma avaliação do tecido mole, das bochechas, da língua. Então, eu acredito, né, que todo mundo precisa ter uma periodontista para chamar de sua para a vida toda, tá? Principalmente porque eu acho que aí recai muito o que a gente chama de prevenção, né? A partir do Sim, momento que exato. o paciente faz essas visitas regulares ao periodontista e, assim, tem toda essa orientação em relação à personalização dos cuidados que tem que ter na cavidade bucal, a gente minimiza o acúmulo dessas bactérias e minimiza a possibilidade do paciente vir a desenvolver ou de ter uma evolução de uma doença periodontal que esteja instalada, né? E dessa forma pode minimizar qualquer influência com outras doenças Com certeza. sistêmicas, né? Como diabetes, uma doença cardiovascular e assim vai. É, Então, é Diabetes, importante esse cuidado. de personalizado, né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas perguntam, eu tenho que ir de quanto em quanto tempo ao dentista? Aí o pessoal fala 6 meses. Não necessariamente. Depende, né? Pode Depende ser do gente que é de tratamento. 2 em 2 ou de Tem 3 em gente que 3. Depende do de tratamento. 2 em 2, de Uhum. 3 em 3, uma vez por ano. Né? Então, isso é muito importante, porque vai depender de cada indivíduo. Você é único. Né? Não Sim. existem duas Betes, não existem duas Catarinas, não tem. É verdade. Da mesma forma né? que muitos pacientes às vezes questionam de quanto tempo eu devo trocar minha escova, né? Isso, De 3 em 3 exatamente, meses, porque é meio que uma sim, lógica isso. que os pacientes têm Exato. que ser de 3 em 3 meses, Isso. mas isso é Não relativo, é. depende de cada. Pode ser que Depende você, de como o uma paciente faça a semana, escova. Depende de quê?
Depende da quantidade de vezes que o paciente escova, o tempo de escovação que o paciente usa, da força que o paciente aplica na escovação. Todos esses fatores a gente precisa levar em consideração. E como é que ele percebe? Tipo, eu tô aqui com a minha escovinha, escovo depois de um... Como ele percebe que precisa trocar? Sim. Né? Porque ele, na realidade, o que ele deve avaliar é as cerdas da escova, como é que estão, né? A partir do momento que as cerdas começam a se abrir, significa que a escova não está tendo mais uma eficácia satisfatória na escovação. Aí o ideal é a troca. Então, você não deve padronizar que é de 3 em 3 meses, depende de cada paciente. Certo. Né? Não é que dependa de cada paciente, depende da forma como o paciente faz essa escovação. Exato. Por isso também da importância do paciente ter uma orientação adequada do periodontista, de como deve ser uma orientação de como deve ser a escova adequada, de como deve ser, como ele deve realizar essa técnica de escovação. É porque, Beth, quando a gente fala que a higiene bucal é parte de um estilo de vida saudável, na verdade, é a higiene bucal orientada por um profissional. Sim. Aquela que o dentista, o periodontista, idealmente, prescreveu para um paciente. Ela é uma prescrição. E não qualquer higiene bucal, não aquela que o paciente acha que ele faz correta, ou a que ele leu em algum lugar que era para fazer assim, ou mesmo aquela que ele traz desde a infância. Então, a higiene bucal, que é parte de um estilo de vida saudável, é também aquela que é individualizada, prescrita para você, por um profissional. Então, você veja, se o paciente agenda a consulta, de preferência, a gente está falando aqui de periodontia, né? Então, ele agenda a consulta com o periodontista e vai passar por um exame periodontal, em que vai ser possível diagnosticar qualquer situação que ele tenha, gengivite ou periodontite ou qualquer outra alteração. Renata falou das recessões, ou mesmo diagnosticar a saúde periodontal. Pode ser que o periodontista diga, seu caso é um caso de saúde. E aí ele vai dar as orientações para a pessoa se manter em saúde. Né? Porque às vezes a gente também acha isso, tá tudo bem, comigo eu não preciso. Mas será que a forma como você está cuidando vai fazer você conseguir continuar a ficar bem no longo tempo? Então esse também é o nosso papel, né? Em diagnosticando saúde, fazer as melhores orientações para que essa pessoa consiga manter saúde ao longo de toda a vida, que é o melhor dos mundos, né? É o que a gente gostaria. E hoje queremos viver bem e com dentes, né? Então queremos ter dentes até o final das nossas vidas, né? Verdade. Que outra coisa também que acontece com muita frequência, né? Muitos pacientes que têm periodontite, por algum motivo, eles precisam perder alguns dentes. Isso é comum. E quando o paciente ele é controlado, essa perda é muito pequena, porque o paciente está em controle, né? Consegue manter aquela doença sob controle, sob os cuidados, né, de um periodontista. Em algumas situações, esse paciente perde algum dente e que pode ser substituído, sim, por um implante. Deixa eu só fazer um parênteses, Renato, principalmente perdendo dentes, nesse caso que a gente estava comentando, do paciente que demora muito tempo, né, que busca o tratamento só quando ele já está com uma condição mais avançada. Uma situação mais avançada, isso. Porque se o paciente está sendo acompanhado e por algum motivo ele perde um dente, aquela doença não está descontrolada, né? Sim. E aí é muito importante também que se diga que os pacientes com periodontite, eles têm um risco elevado, um risco alto de ter problema também nos implantes que eles colocaram, que é a doença que a gente chama de periimplantite. Então, no dente é periodontite e no implante é periimplantite. Explica melhor pra gente como é. A doença periimplantite é uma doença mais grave do que a periodontite, porque ela se desenvolve de maneira muito mais rápida e o paciente pode perder o implante muito mais rapidamente do que ele perderia o dente. Então, eu sempre digo, se o paciente tem dente com periodontite, é muito mais fácil para a gente manter aqueles dentes, né, por um longo período, o paciente sendo acompanhado, do que quando o paciente tem implante com periimplantite. Nós, periodontistas, já sabemos como tratar muito bem, isso já muito claro na literatura mundial, como tratar pacientes com periodontite. Já temos protocolos muito bem estabelecidos. Para periimplantite, nós ainda não temos esses protocolos muito bem estabelecidos. Então, a gente faz alguns tratamentos e muitas vezes o paciente vai perder o implante. Então, eu sempre digo, né? Eu já ouvi muito, eu como faço implantes também, eu já ouvi muito, não, precisa tirar o dente que está com periodontite porque vai perder o osso. Isso não se sustenta na literatura. A taxa de perda óssea dos dentes, né, em pacientes com periodontite, a taxa de perda óssea ao longo do tempo, se esse paciente é acompanhado, se ele faz a terapia, né, de controle, é muito baixa.
Se a gente tem um paciente com periimplantite, rapidamente ele pode perder esse implante. Então, eu acho que isso também é um alerta, né, para as pessoas não acharem que tratamento para periodontite é tirar os dentes do paciente. Não é. Nada é melhor do que o dente do paciente. Implante é bom, implante é massa, quando o dente está perdido. Quando o dente não está perdido, vamos Ainda tem tratar os jeito. dentes. Deixa os pacientes com periodontite, a gente trata, a gente adora fazer. Nós adoramos fazer raspagem, eu Adoro adoro raspar, é fazer terapêutico. raspagem. Vamos embora cuidar dos dentinhos para o paciente ficar o máximo de tempo possível com seus dentes. Ô, Beth, esse alerta é bom porque às vezes os pacientes acham que por existir a opção dos implantes, então tá tudo bem perder um dente, porque Sim. eu faço implante e minha vida tá resolvida. E isso não é uma verdade, Uhum. especialmente a depender das razões que te levaram a perder aquele dente, né? Sim. Então, só reforçando o que a Não, Renata é está importante, dizendo. é importante. Se o porque- paciente perder o dente por periodontite, ele vai ter maior chance, inclusive, de perder o implante por periimplantite. E aí, um outro parênteses que eu queria fazer é, a partir do momento, então, que o paciente perdeu um dente, não teve jeito, infelizmente, precisou perder aquele dente, fez a instalação de um implante, ele precisa continuar fazendo as consultas de retorno com o periodontista para fazer o cuidado para manter esse implante também em longo prazo, que é outra coisa que às vezes a pessoa acha que fez o implante e acabou, né? E na verdade ela continua, às vezes vai precisar ir mais vezes ao periodontista do que inclusive ela ia quando tinha periodontite. Então, outro alerta. Como é o tratamento de uma pessoa que fez implante? Tratamento ou Ou acompanhamento? acompanhamento, perdão. Então, como para periodontite, o intervalo de sessões de quanto em quanto tempo alguém com implante volta ao periodontista, sim. isso também depende do Depende. caso. Certo. Então, se é uma pessoa que tem diabetes, ela precisa voltar com mais frequência. Se é Se é uma uma pessoa pessoa que é mais fumante, se é propensa a ter fumante, Na verdade, é mais um periodontal acompanhamento, né? também, E aí isso. vai depender do É porque, paciente. na realidade, até tanto a doença periodontal é uma doença que não tem cura, né? O paciente Sim. precisa, você estabiliza a doença e esse paciente vai precisar ficar sendo acompanhado. Esse paciente precisa retornar periodicamente no consultório para esse acompanhamento, para essa manutenção. E o implante se enquadra na mesma categoria. O paciente precisa Entendo. desse acompanhamento, principalmente se o paciente tiver perdido esse dente por doença periodontal, é um Entendi. agravo maior, tá? Para poder evitar que o paciente venha a ter um processo inflamatório, nesse caso, instalado em torno do implante, a periimplantite. Por isso, Entendi. porque muitas vezes o paciente acha que foi no consultório, você tratou, devolveu saúde, não precisa mais voltar. Aí você chega para o paciente e diz, você precisa voltar daqui a 2 meses, 3 meses, dependendo do caso. O Sim. paciente faz, ué, mas eu não estou bem, por que que eu preciso voltar? Entendeu? Então é importante deixar isso muito claro para o paciente, a importância desse retorno e a conscientização do paciente também Da importância, né? da importância do que ele precisa fazer durante esse período, Uhum. porque também não adianta de nada o paciente chegar no consultório, a gente tratar, raspar, devolver saúde, e o paciente chegar em casa e não fazer uma escovação adequada, não fazer a parte dele nesse tratamento, tá? Desde o primeiro dia é importante o paciente entender que ele também tem responsabilidade sobre esse tratamento, não é só a gente. Para a gente conseguir o resultado Uma via de adequado, mão é uma dupla. via de mão dupla. A gente precisa É um fazer trabalho o nosso conjunto, trabalho bem uma feito. parceria. Uma E parceria, o a palavra paciente certa. precisa Eu fazer digo, o trabalho dele eu também. e os meus ditados, tá? Meus Oh, ditados tô aprendendo alagoanos. tudo, tô anotando tudo. Eu acho, quando eu recebo um paciente, né, que eu faço o diagnóstico que ele tem periodontite, eu fico sentadinha com ele, assim, tete a tete, para a gente conversar, porque eu digo, ó, de tudo isso aqui, do exame que eu fiz, de tudo que eu fiz hoje, o mais importante, eu quero que você entenda que você tem uma doença. Se você tivesse diabetes, por exemplo, e você precisasse tomar uma medicação, Ele deve arregalar logo o olho, assim. sim, mas a Mas gente, é bem essa a gente tem que analogia, falar né? numa linguagem que o paciente Mas A entenda. ideia é essa, Olha, né? diabetes, periodontite, hipertensão, eles entram na mesma categoria. Se você é hipertenso e você precisa de uma medicação, você precisa da medicação para você se manter bem. Se você é diabético, né, e precisa de uma medicação para manter seus níveis glicêmicos, né, dentro de uma normalidade, você precisa da medicação. Como você tem periodontite, eu vou cuidar de você e você vai se cuidar. Eu não quero ninguém dependente de mim. Tem paciente que quer ir fazer profilaxia semanalmente porque não quer escovar os dentes. Eu digo, não, filho, aqui não. Não é assim. Tem paciente, a gente vê também na universidade, né, Mariana? Tem paciente que os alunos fazem raspagem, orientação numa semana, na outra semana o paciente volta quase que do mesmo jeito.
Então, a gente precisa muito conscientizar a pessoa que tem uma doença, que tem tratamento, que tem acompanhamento e que a pessoa precisa se cuidar, porque durante muito tempo nós trouxemos a responsabilidade toda para a nossa alçada. Não, eu sou responsável. Não, tem que ser dividido. Eu tenho uma parte de responsabilidade, eu vou te cuidar, mas você em casa, o cuidado principal é o seu no dia a dia e os retornos que a gente tem que fazer, né? Quem não sabe fazer retorno, aprenda gestão. Tem que estudar gestão de clínica, gestão de consultório para você fazer a rechamada do seu paciente. É bom para você, é bom para o seu paciente. O paciente se sente muito cuidado quando você chama, dizendo que está na hora dele voltar. Certo. Por isso que eu digo que é um dos tratamentos mais complexos que tem, né, dentro da odontologia, porque não depende só da gente, entendeu? A gente faz a nossa parte e às vezes é até frustrante quando você não consegue, assim, um resultado adequado, mas no entendimento de que a gente tem que fazer a nossa parte, que eu considero mais importante é você ir fazer o paciente entender, justamente isso que a Renata estava falando, entender que ele precisa colaborar, senão a gente não consegue o resultado satisfatório. Essa analogia que a Renata fez é isso mesmo. Quando a gente fala que a periodontite se relaciona com diabetes, com doenças cardiovasculares, é porque, em essência, inclusive, são doenças que se parecem, né? Então, se você pensar que um paciente com diabetes, quando ele é diagnosticado, o endocrinologista, por exemplo, vai dizer assim, olha, você a partir de agora vai tomar tal medicação, mas você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa praticar atividade física, cuidar do seu Está tudo sono. interligado, Ele né? vai Tudo falar interligado, de sim. toda a mudança comportamental e de estilo de vida E que esse precisa paciente encaminhar precisa para o ter. periodontista, né, Mariana? Exato. Diagnosticou o paciente com diabetes, diga assim, você precisa passar por um exame periodontal. Isso. Essa relação é tão verdadeira assim, a Associação Americana de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, as nossas Associação sociedades Americana de médicas, Cardiologia odontológicas, todas já orientam que se um paciente tem diabetes ou doença cardiovascular, artrite, agora, né, caminhando para doenças neurológicas respiratórias, essas pessoas precisam de um periodontista justamente porque a gente não quer que essas pessoas tenham periodontite. Inclusive, como a Catarina estava falando lá no início, que a periodontite também depende da suscetibilidade dos pacientes. Um paciente que tem diabetes, por exemplo, ele está em maior risco para ter periodontite. Então, a gente quer que quanto antes esse paciente vá para um periodontista, para que o periodonto, né, essas estruturas ao redor dos dentes, sejam cuidadas, até porque a gente sabe que se elas não forem, a periodontite, por exemplo, pode aumentar a glicemia de um paciente. um descontrole Então, geral. a gente é uma coisa só, é isso. Boca e corpo importante. estão Isso, conectados. Então, a gente tem que cuidar de tudo. Não dá para compartimentalizar. E é Então, muito importante, só complementando o que a Mariana falou, existir esse contato direto dos periodontistas da odontologia como todo com a classe médica, né? Para Sim. poder fazer o paciente entender a importância de procurar um periodontista para iniciar esse tratamento. Não digo nem tratamento, mas acompanhamento, muitas vezes até para prevenir ou impedir que você tenha uma periodontite instalada. Prevenir e ou impedir que agrave, porque se for um paciente que já tem um quadro de periodontite, ele é diagnosticado, por exemplo, com diabetes, o agravamento da periodontite vai ser muito maior, entendeu? Então, precisa E da própria doença, né? Exatamente. Por isso que Entendi. precisa se estabilizar os dois Sim. quadros, entendeu? Uma via de mão dupla. se a gente fosse falar hoje da odontologia, talvez a gente pudesse dizer que o periodontista, se a gente fosse comparar com a área médica, o periodontista hoje ele tem que entender de cardiologia, ele tem que entender de endocrinologia, de neurologia, enfim, de todas as principais áreas que se relacionam com a clínica médica. Hoje a gente precisa fazer essa parceria quando a gente pensa em cuidar de um paciente com periodontite ou mesmo quando a gente pensa em prevenir periodontite. Isso é muito importante. Até porque tem paciente, né, que faz uso de alguma medicação, né, paciente transplantado, imunodeprimido, né, que faz uso de alguma medicação que tem repercussão na cavidade bucal, né, que tem ali um aumento gengival. Então, a gente precisa estar em contato com outras especialidades médicas, como Mariana falou, para que a gente entenda qual é a medicação realmente que o paciente está tomando, como é que é feita essa medicação, e se há possibilidade de trocar, para que esse aumento, para que esse crescimento gengival, ele possa ser regredido, né? Tenha essa regressão, entendeu? Então, é importante. Não só a regressão, mas que evite até uma recorrência, Sim, né? Então, sim. por isso a necessidade da troca da medicação. Exatamente. Entendi. Recorrência.
que volte, A que tenha de volta. novo. Não, sim, que volte a ter... Porque, por Sim, exemplo, do aumento gengival, né? Então, se Entendi. você faz, por exemplo, se você remove esse aumento gengival, mas o paciente continua usando com a a mesma medicação, medicação, sim. você não eliminou o que causou esse crescimento Entendi. A medicação ela gengival. precisa ser entende? alterada, né? Então a gente está sempre em contato com várias especialidades médicas justamente por conta disso. Entendi. Doutora Renata, a senhora falou sobre a retração gengival. O que é a retração? Só para explicar melhor. Retração gengival é quando, né? Como é que as pessoas podem perceber que estão com retração gengival? Sim. O paciente tem a sensação que o dente cresceu, mas não é. Ele olha e visivelmente o dente está maior. Não foi o dente que cresceu, foi a gengiva, na verdade, que diminuiu. Sim. E isso está presente no nosso dia a dia clínico, no nosso dia a dia de faculdade, porque é uma condição, né, periodontal muito, muito, muito frequente. Isso por vários motivos, né? Pacientes que já fizeram uso de aparelho ortodôntico durante muito tempo, paciente que tem uma característica de gengiva fina e um osso que segura esse dente fino, os pacientes que têm algum hábito, rói unha ou fica mordendo caneta, às vezes tem uma maloclusão, tem então uma série de Ortodôntico. tratamento ortodôntico, né, de muito tempo e às vezes com forças um pouco excessivas num paciente que já tem uma gengiva fina e um osso fino. Então, vários fatores podem causar essas retrações gengivais. É muito importante que se diga que retração gengival tem tratamento. O Sim. tratamento não é restaurar a raiz, tá? Pelo amor de Deus. Não pode restaurar as retrações. A gente tem até, né, uma hashtag, né, que coroa restaura e a raiz recobre. Então, existe tratamento sim, e o tratamento não deve ser colocar resina em cima das raízes, né? Porque uma queixa comum do paciente com retração é ter sensibilidade. Então, vai tomar água gelada, tem sensibilidade, vai tomar um horrível. sorvete, tem sensibilidade. E muitos colegas, né, fazem restauração nessas retrações. E nós, né, principalmente a gente como da Sociedade Brasileira de Periodontologia, temos orientado também pacientes e colegas para que não façam isso, né? Porque o tratamento para retração é um tratamento cirúrgico. Entendo. E muitas vezes a presença dessas restaurações, né, quando ela pode até aumentar a recessão ou induzir uma inflamação na gengiva em torno dessa recessão, porque aumenta o acúmulo de bactéria. Então, pode agravar, ao invés de resolver um problema, até agrava. Por isso que precisa ter bastante cuidado. E é importante essa conscientização, de entender que, de fato, o tratamento é cirúrgico. E aí também, Beth, a importância de consultar um profissional especializado, né? Ou especialista em periodontia, ou dentista que se dedica há muitos anos à periodontia, né? Está sempre se atualizando, fazendo cursos, para que realmente você esteja com um profissional que, primeiro, diagnostique essas áreas, né, de recessões, retrações, e, ao mesmo tempo, consiga te propor o planejamento para tratar isso da maneira adequada, né? E não fazer alguma coisa que não é a indicada para resolver. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla do exame periodontal, da importância da visita ao periodontista. A gente tem muitos periodontistas no Brasil, e aí até falando, né, os pacientes, por exemplo, que recorrem ao sistema único, os centros de especialidades odontológicas são os locais em que o especialista em periodontia, inclusive, consegue fazer esse tipo de tratamento adequadamente, né? Cirurgias que, como o Renato estava falando, vão devolver a gengiva, porque se você perdeu gengiva em algum lugar, você precisa devolver aquele tecido e vamos tentar o mais parecido possível, né, com o que você tinha antes. Então, é a gengiva do próprio paciente, que a partir de várias técnicas cirúrgicas, ela consegue se recolocar ali naquela região, né? Então, acho que isso é importante dizer, e que também, como uma das questões relacionadas à recessão, como elas falaram aqui, é a questão do aparelho ortodôntico, as pessoas entenderem que essa parceria ortodontista-periodontista, ela também tem que acontecer. Então, todo mundo que está usando o aparelho, quem está nos assistindo, nos ouvindo, enfim, se você usa o aparelho e você não está em consultas com periodontista,
você precisa estar em consultas de acompanhamento com o periodontista enquanto você usa aparelho ortodôntico, idealmente antes de colocar o aparelho, Sim, durante e idealmente depois, antes, né? isso, sim. Então, esse acompanhamento, essa parceria orto-pério, eu sempre digo assim, se o seu orto não é periodontista e não está fazendo acompanhamento periodontal, então você precisa complementar isso com o cuidado em periodontia, sim, porque senão lá na frente Entendo. Sofre as prejuízo consequências. é grande. Influencia, E né? também, assim, a gente ter o cuidado de buscar as causas dessas retrações, Sim. né? Uhum. Então, se o paciente tem uma escovação com muita força, não adianta nada a gente fazer um procedimento cirúrgico e o paciente continuar escovando com força. Então, a gente também precisa atuar, né, nessa causa. O que foi que causou, né? A gente tentar ver quais foram as causas. Dificilmente é uma causa só. Uhum. Geralmente é multifatorial, né? Tem vários fatores. Então, você buscar quais fatores estão influenciando ali, você atuar nesses fatores, né? Mas a mensagem é: retração tem tratamento, tá? E não é Que bom. restauração. E não é restauração. E com relação aos fumantes, tem alguma, assim, falando da retração, mas a gente Não pode fume. abranger. Não, Mas, Cigarro é olha, o maior hoje a gente inimigo. podia Não é. aproveitar para abrir Sim, aqui e sim. falar também, não fume nem cigarro eletrônico. Sim. Nem Porque cigarro nem eletrônico. hoje está acontecendo essa substituição, vamos dizer assim, né? A Sim. gente passou por uma geração que inclusive no Brasil, né, conseguiu se Sim. reduzir muito o número de pessoas Sim. que fumam, Uhum. e agora a gente está vendo uma nova Uma geração migração, aí né? com É. cigarro Sim, eletrônico, que Uhum. as Muitos últimas jovens, pesquisas vêm muitos mostrando jovens. que tem tanta nicotina, às vezes até mais, do que uma quantidade grande de cigarros, então para as Uhum. pessoas não se iludirem, qualquer tipo de exposição à nicotina, seja com cigarro convencional, seja com cigarro eletrônico, tem impactos diretos sobre a saúde bucal, em especial sobre todos os tecidos que estão sustentando os dentes, a gengiva, o osso, ao redor dos implantes também. Uhum. Então, esses pacientes que são fumantes, ou que, mesmo os que pararam de fumar, mas tem no máximo aí 5 anos que pararam, precisam estar em acompanhamento com o periodontista, sim, se quiserem garantir ali seus melhores cuidados. E é muito importante que a gente diga que, assim, periodontite, periimplantite, o procedimento cirúrgico, né, para tratar uma retração, é tudo pior quando a gente pensa num paciente fumante. O paciente que tem periodontite e é fumante, ele responde diferente ao tratamento. O paciente que tem periimplantite e é fumante, ele responde diferente. O paciente que precisa fazer uma cirurgia, né, para recobrir O uma grau de retração, sucesso, né? o grau de sucesso é completamente diferente. Você pode ter um insucesso total, porque a gente sabe que a nicotina, tanto local, que é um dos principais, né, componentes dos cigarros, seja eletrônico ou não, é a nicotina, tanto na boca quanto no sistêmico, ela causa uma vasoconstrição, que diminui, né, a luz dos vasos, né, que leva o sangue, leva as células de defesa, e aí isso demora muito para as células chegarem até o lugar onde está sendo agredido, né? Onde está acontecendo o problema. Então, tudo que a gente falou até agora, quando o paciente é fumante, é tudo mais grave. E Até para a gente conseguir isso que eu ia diagnosticar, falar né? agora, É até o mais próprio difícil. diagnóstico da doença Se torna mais periodontal se torna difícil. mais difícil em um paciente Sim. fumante, justamente por isso que a Renata estava explicando agora, por essa vasoconstricção, por essa diminuição dos vasos, o paciente não vai sangrar. Isso. Não é que ele não vai sangrar, mas vai sangrar bem menos do Sim, que o sim. normal, por Entendo. conta desse efeito. Então, isso dificulta a gente saber o nível de comprometimento, se onde existe atividade de doença ou não dentro da cavidade bucal do paciente. Ou Então, mesmo esse agravante paciente real. pode achar que ele está bem, né? O paciente que Isso, fuma pode isso. achar Achar assim, que tá minha bem. gengiva está ótima Tá porque ótimo, porque ele eu não passo sangra. fio, ela não Não sangra. sangra, tá Sim, tudo mas bem. se você fuma, a gente espera um sangramento muito menor na gengiva dessas pessoas, né? entendo. Então, de novo, o exame periodontal para todo mundo, mas ainda mais para quem Para quem é está nessa fumante, situação né? de E fumante. isso exato. que elas falaram é muito importante. Por exemplo, se o paciente vai fazer algum procedimento cirúrgico, o paciente é fumante e Sim. porventura não deu certo. Por que não deu certo? Justamente pela dificuldade do sangue chegar ali de retornar para aquela região, né? Então, existe uma enorme dificuldade de cicatrização daquele tecido que vai dificultar, que vai resultar em talvez em algum insucesso daquele tratamento. Então, isso também é importante que a gente observe, que a gente tente conscientizar o nosso paciente, né, da importância de não fumar. Sim, sim. Doutora Catarina, o que vem primeiro? A escovação ou o fio dental?
Beth, todo mundo tem dúvida, né, em relação a isso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque no ano passado eu tenho um grande amigo, que eu tenho uma paixão por ele, assim, uma gratidão, que é Cássio, ele é periodontista também, né? E aí, junto com ele e alguns outros colegas, no ano passado, a gente publicou um artigo, né, falando, uma revisão sistemática, falando justamente disso, né, da ordem. O que é que vem primeiro? Se você escova o dente, passa o fio dental primeiro, Sim. né? E os resultados do estudo mostraram que a ordem tanto faz, né? Contanto que ela seja feita, né? Se você passa primeiro o fio dental, se você escova o dente, o importante é que você use a técnica correta, que você faça o uso em determinados momentos, a depender do que você comeu, se você passou por alguma alimentação, que é um alimento mais duro, né? Existe a probabilidade, por exemplo, você passou o fio dental, fez a escovação e talvez retornar o uso do fio dental, né? A gente também pode lançar a mão de escovas interdentais para poder fazer a higienização ali, né, com mais eficácia daquela região, mas a ordem dos fatores Não altera. não altera. Entendi. E sobre o sorriso gengival, doutora Lila? Sobre o sorriso gengival, na realidade, é uma condição, tá, periodontal, que tem origem por diversos fatores diferentes, né, por diversas condições diferentes. É importante entender que não se trata de uma doença, tá, mas sim de uma condição. E que tem tratamento. É uma condição que muitas vezes afeta a estética do paciente, principalmente porque ele ocorre, né? O que é que significa, na realidade, esse sorriso gengival? É quando o paciente sorri e aparece muita gengiva, né? Expõe muita gengiva e o dente pequenininho. Sim. Muitas vezes, na maioria das vezes, está associado com uma desordem esquelética, uma alteração na erupção desse elemento dentário que faz com que essa condição se caracterize, né? Apareça na cavidade bucal do paciente. O tratamento é cirúrgico, tá? Mas dependendo do caso, a cirurgia gengival, que é essa que a gente chama de cirurgia de correção de sorriso gengival, por si só não resolve o problema do paciente. A gente pode melhorar a condição, mas para você ter uma resolução completa, o paciente precisa passar por um outro tipo de cirurgia, chamada cirurgia ortognática, que é para reposicionar, alterar o posicionamento ou da maxila ou da mandíbula do paciente. É uma cirurgia muito mais invasiva, muitas vezes o paciente não quer fazer, então a gente pode lançar mão de fato da cirurgia de sorriso gengival, mas deixando claro para o paciente que a cirurgia vai melhorar a condição dele, mas não resolve de fato. Completamente, né? Isso, né? isso. E se chegar para mim, eu vou conversar com a pessoa para fazer ortognática. E não só ortognática, aí precisa, é uma mistura, junção, né? É uma junção. Você precisa da orto também, né? Existe todo Tem vários planejamento, né? Você faz eu digo que é um problema bem complexo. A gente tem algumas outras coisas também, né? Além do que Leila já comentou, o paciente pode ter lábio curto, Sim, que aí não é, né, não é o dentista que vai solucionar, é um cirurgião plástico. O paciente pode ter hipermobilidade do lábio, ou seja, quando a pessoa, é como se o lábio, quando a pessoa sorri, ele se movimentasse além do que é necessário, né? E algo curioso é que mulher apresenta mais sorriso gengival do que homem, porque anatomicamente o lábio feminino ele é menor do que o lábio masculino. Então, só por isso a gente percebe muito mais a procura, né, pelo tratamento do sorriso gengival pelas mulheres do que pelos homens, né? Mas sorriso gengival, gente, mostrar a gengiva é lindo, tá? Eu adoro meu sorriso gengival. Mostrar a gengiva é lindo, só que um padrão de beleza que parece que agora tem que mostrar pouquinho a gengiva, porque isso é um padrão, a gente vive padrões de estética, né? E todo mundo parece que quer mostrar pouca gengiva. Então, eu acho que a correção do sorriso é bem indicada, isso é uma coisa que incomoda a pessoa. Quando a pessoa tem isso que Leila comentou, né? Uma alteração esquelética, geralmente a pessoa se incomoda bastante. Sim. Se incomoda muito. E aí eu acho que tudo que incomoda a gente se pode mexer. Vale a pena. Vale a pena pensar sim, no caso. Aquilo vai melhorar procurar um autoestima, especialista, né? exatamente. Porque assim, eu acho que a gente, como a gente estava comentando antes da gente começar, né? A gente precisa ser feliz. Então, o que precisa para você ser feliz é mostrar menos gengiva. Vamos lá, vamos resolver esse problema, né? Então, a conversa está uma delícia, mas está acabando o nosso tempo. Eu agradeço demais a presença de todas vocês. Foi um prazer
entender melhor sobre a periodontia, né? E eu acho que eu vou pedir só para vocês falarem, dar dicas para as pessoas, o que fazer, como fazer, para procurar um cirurgião dentista, periodontista, e aí deixar uma palavra. Vocês gostariam de falar algo para finalizar? Eu ia dizer que a gente está compondo, acho que falta falar isso aqui em algum momento, né? Que a gente está compondo a Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Então, acho que a maior orientação, inclusive, que a gente pode dar para quem quiser saber mais sobre esse assunto é acompanhar as mídias do Conselho. Isso. Agendarem seu exame periodontal, de preferência com periodontista. Eu ainda converso um pouco mais com as pessoas lá no meu Instagram, @MarianaFogatti. Leila. Doutora Leila. Eu faço das palavras de Mariana as minhas, tá? Ressaltar a importância desse acompanhamento e dessa visita ao periodontista e entender que essa visita não deve ser feita só quando sente dor ou quando a gengiva sangra. A gente deve evitar que esse problema aconteça, tá? Para que a gente possa ter uma prevenção desses problemas periodontais. Eu também falo bastante sobre o assunto no meu Instagram, @DRA_Leila_Coimbra. Uma frase, né? Eu estava pensando aqui, o mantra, né, da minha vida: gengiva saudável não sangra. Então, se a sua gengiva está sangrando, primeiro não deixe sangrar, né? Como as meninas já disseram aqui antes, não deixe chegar ao ponto de sangrar. E se sangrar, você sabe que talvez tenha passado um pouquinho do ponto. Procura uma periodontista, né, para cuidar de você. Tem uma periodontista para chamar de sua. E eu converso sobre muita coisa também lá no Instagram: retração, perimplantite, correção de sorriso. Meu Instagram é DRA Renata Simões. Só lembrando, né, que o Simões não está errado, é com C mesmo. E dizer da felicidade de estar hoje aqui, né, com mulheres maravilhosas e sabidas, como eu digo, e falando dessa periodontia que eu amo tanto e há tanto tempo. E, sem dúvida nenhuma, a periodontia é a base da odontologia de excelência. Eu acho que a principal mensagem para os nossos colegas dentistas, né, além do que nós já falamos, tão importante para a população, é que sem uma boa periodontia não existe uma boa odontologia. Então, a periodontia é a base, sim. Doutora Catarina. Eu vou complementar essa frase que você falou, Renata. Que uma boa periodontia não existe sem uma boa odontologia e também não existe uma boa saúde, né, do corpo todo, de uma maneira geral. Então, procure o periodontista. Não tenha vergonha de falar o que você está sentindo, quais são os sinais que você está observando, porque nós estamos aptas, né, a isso, a cuidar, a diagnosticar, a tratar e fazer o acompanhamento de uma forma correta, de uma forma como ela deve ser feito. Eu gostaria muitíssimo de agradecer. Para mim é uma imensa honra estar aqui com vocês hoje. Pessoas que eu admiro, né, que eu já seguia e que eu tenho realmente uma admiração enorme. Entrei na Pério praticamente por conta de você, né? Então, assim, muitíssimo obrigada por dividirem a mesa comigo. Beth, muitíssimo obrigada por mediar aqui essa conversa que foi maravilhosa, né? Fluiu super bem, a gente foi, né? Então, quando a gente está em sintonia, quando a gente fala uma língua que é praticamente similar aqui, então flui que a gente nem sente. Então, muitíssimo obrigada. A gente espera que vocês gostem, né? O que precisarem, estamos aqui para tirar dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Muitíssimo obrigada. E o seu Instagram? @Catilago com C. E o seu, doutora Renata? DRA Renata Simões, o seu Simões escrito com C. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, repito, de verdade. E você, vai lá no Instagram, segue o CRO e as meninas. O do CRO é @CRO_PE. Acompanha tudo que a gente está preparando para os próximos episódios. Até o próximo. Obrigada, Beth. Obrigada.